Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo nós estaremos considerando a parte Faça seu melhor no ministério, da semana 22 a 28 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então, nesse vídeo, nós iremos considerar a parte Faça seu melhor no ministério e vamos fazer as demonstrações, primeira conversa, revisita e estudo bíblico. Então, a primeira conversa, ela diz assim, use o assunto da primeira conversa, que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E a lição que está sendo analisada nessa demonstração é a lição 6. Então, vamos para a nossa apresentação. Então, o nome do publicador é Lucas e do morador é João. Então, inicia assim, Bom dia, tudo bem? João diz, bom dia, mas eu já tenho a minha religião, tá bom? Então, Lucas diz, tá bom. Sorte sua que não vim falar sobre religião, mas sobre Deus. E tenho certeza que você vai concordar comigo numa questão. Então João diz, acho quase improvável. Lucas continua. Olha, eu sou testemunho de Jeová, você é evangélico, certo? João diz, isso. Então Lucas continua. Olha que interessante. Embora sejamos de religião diferente, temos crenças diferentes e conceitos diferentes, concorda comigo que passamos pelas mesmas dificuldades na vida e ansiamos algo maravilhoso para o futuro? João diz, sim, isso é verdade. Na verdade, é toda a humanidade. Lucas continua. Exatamente. Com certeza você já deve ter se perguntado qual é a vontade de Deus para os humanos e para a terra? João diz, sempre. É por isso que seguimos a Cristo, pois ansiamos que chegue essa bênção. Lucas continua. Muito bem, tenho certeza que você já deve ter visto esse texto. Veja só o que diz Gênesis 1:28. Então você lê o texto, depois do texto você diz... Como você se chama? Então, João fala, João. Então, Lucas continua. Percebeu, João? O texto mostrou que Deus abençoou e mandou os humanos encher a terra, demonstrando assim que eles viveriam para sempre e em paz. Deus sempre desejou que vivêssemos para sempre. Não é bom compartilharmos essas informações com as pessoas? Então, João diz, claro, se todos fizessem esse trabalho que vocês fazem, seria bom. Lucas conclui, João, caso você me permita, no outro dia poderia passar aqui para conversar mais um pouquinho sobre por que podemos ter certeza que Deus vai realizar sua vontade. Eu creio que você já saiba, mas compartilhar as ideias é melhor, não acha? Então Lucas diz, pode ser, te aguardo. Então Lucas, não concordou muito não, mas vai aceitar a visita de novo do irmão. Então, muito bem. Então chegamos ao final dessa demonstração, primeira conversa. Vamos agora analisar o ponto da brochura Melhore sua leitura e seu ensino. A lição 6, ela tem o tema Explique por que você leu o texto. Então, o que deve ser feito? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como pode-se fazer isso para que possa aplicar essa lição na demonstração? O primeiro ponto diz assim, destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Você pode fazer isso por repetir as palavras principais do texto. Note
que Lucas fez exatamente isso. Depois que ele leu o texto de Gênesis 1, 28, ele repetiu as palavras-chave. Ele diz assim, ó: o texto mostrou que Deus abençoou e mandou que os humanos enchessem a terra. Então, quando ele fez isso, ele destacou a palavra-chave. E outro detalhe interessante que tem que ser feito para que possa se aplicar esse ponto é que durante você selecionar as palavras-chave que você vai destacar da leitura, você fazer isso com a Bíblia aberta. Porque aqui fala assim, ó: depois de ler o texto, deixe sua Bíblia aberta. Assim as pessoas vão ver que o que você está explicando está relacionado ao texto. Então, pode ter certeza, se você fizer exatamente assim, você também se sairá muito bem na sua designação. Agora nós vamos fazer a revisita. Então diz assim, ó: use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico. E a lição a ser considerada é a lição número 3. Então, vamos para a nossa revisita. Então, inicia assim. Então, Lucas diz: boa tarde, João. Tudo bem? Como está a família? João diz: boa tarde. Aqui está tudo na paz, graças a Deus. Então, Lucas continua: que bom. Percebi que já está com a sua Bíblia. Isso é muito bom. Então, João diz: gosto sempre de acompanhar os textos para ver se bate. Lucas continua: você está certinho. Tem que fazer isso mesmo. Então, João, abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 55 e o versículo 11. E vamos juntos entender por que podemos ter certeza que Deus vai cumprir suas promessas. Quer ler o texto? Então, João diz: sim, diz assim. Então, após a leitura do texto, que João fizer, o morador fizer, Lucas, você vai continuar assim, ó: obrigado. Conseguiu achar a resposta? Então, João diz: sim, aqui mostra que tudo que sai da boca do Senhor não volta a ele sem resultado, ou seja, tudo se cumprirá. Lucas diz: muito bem, João. Você acredita que Deus possa cumprir essas promessas para a terra? Então, João diz: sim, com certeza. Ele é o Todo-Poderoso. Então, Lucas continua: exatamente. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Eu tenho aqui comigo, João, uma brochura que nos ajuda a entender melhor. Aqui na lição 3, veja só que tema interessante. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz para o futuro? Eu vou ler esse parágrafo e depois vou fazer a pergunta. Então, você lê o parágrafo e depois faz a pergunta. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz para o futuro? Então, João ele vai dizer assim: bem, tudo que a Bíblia falou que iria acontecer, está acontecendo. E, com certeza, também acontecerá no futuro. Então, Lucas diz: muito bem, vamos ler o próximo parágrafo. Então, aqui você pode dar por encerrado a revisita, porque além de fazer exatamente a sugestão da apostila, você também já conseguiu aplicar o ponto. Então, vamos agora analisar esse ponto. Então, o ponto que estava sendo analisado é o ponto número 3. Faça perguntas. Então, o que deve se fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar atenção para os pontos principais. Então, como se pode fazer isso? Deixe as pessoas curiosas, ajude as pessoas a raciocinar e chame atenção para os pontos principais. Bem, podemos perceber que Lucas ele fez umas 4 perguntas. Então, esse ponto ele é muito fácil,
Porque cada pergunta que fazemos, a gente ajuda, né, o morador a raciocinar à base daquilo que a gente está considerando. E foi exatamente isso que Lucas fez. Por exemplo, após a leitura do texto, ele pergunta, né, você conseguiu achar a resposta? Então, a partir do momento que João ele começa a explicar o texto, ele também está raciocinando à base da pergunta que foi feita. Então, quando você tiver com essa designação, faça perguntas, coloque na sua demonstração pelo menos umas 4, 5 perguntas, para que possa ficar nítido que você está aplicando a lição. Muito bem? Vamos dar prosseguimento, então, à nossa parte Faça Seu Melhor no Ministério e vamos passar agora para o estudo. O estudo diz assim, seja feliz para sempre, né? É a brochura que nós vamos usar. A lição 6.6 e algumas pessoas dizem, né, que é o quadro. E a lição que a gente está analisando é a lição número 8. Meus irmãos, confesso para vocês que realmente essa parte estava assim, não estava difícil de preparar. Mas como é pouca informação, a gente acaba ficando na dúvida, mais ou menos assim, caramba, o que eu vou adicionar, o que eu posso adicionar, como é que eu vou acrescentar detalhes para que possa dar o tempo necessário da demonstração. Então eu espero que os irmãos gostem da maneira como foi feita. Então vamos para a nossa demonstração. Então Lucas inicia assim. Então João, vamos agora ver o ponto 6. Veremos que os humanos são uma criação especial de Deus. Vamos ver isso no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, ou você lê, ou você pede o morador, né, o João, para ler. Então, após a leitura do texto, você diz assim: você conseguiu perceber aí no texto porque somos criações especiais para Deus? Então, João diz: sim, o texto foi bem claro. Somos feitos à imagem de Deus e à sua semelhança. Já os animais não. Eles são irracionais e nós dominamos sobre eles. Então Lucas diz, isso mesmo. Aí no texto falou que somos a imagem de Deus. Você entende o que isso significa? Então João diz, bem, antes eu pensava errado, mas agora sei que somos semelhantes a Deus, pois somos dotados de habilidades que podemos imitar as qualidades de Deus. Então Lucas diz, muito bem. Sabendo então que os humanos conseguem mostrar amor e compaixão, porque fomos feitos à imagem de Deus, e por isso conseguimos demonstrar suas qualidades, o que isso nos ensina sobre a personalidade de Jeová? Então João diz, nos ensina que Jeová ele consegue demonstrar essas qualidades perfeitamente. Ou seja, ele é amoroso, ele tem compaixão por nós. Jeová, ele é completo. Então Lucas diz, você acha que os humanos conseguem imitar as qualidades perfeitas de Jeová? Então João diz, imagino que dê, mas é difícil. Lucas continua. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Veja só o livro de Efésios, o capítulo 5, versículo 1. Então, após a leitura do texto, você vai dizer assim: essas palavras mostram a confiança que Jeová tem nos seus servos. Jeová sabe que, apesar de nossas imperfeições, nós conseguimos, de certo ponto, imitar suas qualidades. Muito bem. Algumas pessoas dizem que o que a Bíblia diz sobre a criação não é verdade. É só uma história inventada. Você concorda com isso? Por quê? Então João vai dizer, não concordo. Porque a Bíblia, para mim, é sem dúvida a palavra de Deus. E tudo que Deus fala sobre a criação é comprovada cientificamente. Então Lucas continua. É só pararmos para pensar. Se você visse uma casa linda, por acaso você pensaria que ela surgiu por acaso
ou alguém a construiu? João vai dizer, é claro que alguém a construiu. Não tem como uma casa surgir do nada. Então Lucas continua. Muito bem, assim é a criação. É impossível imaginar que tudo surgiu do nada, ou por meio de uma evolução, ou explosão. É mais sensato e lógico acreditar num Deus poderoso que criou todas as coisas. Vamos então agora passar para o resumo. Então aí você finaliza a sua parte. Então a lição que estava sendo analisada nessa demonstração é a lição número 8, que diz: ensine com ilustrações. Então o que deve ser feito? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. Então o que deve ser feito? Escolha ilustrações simples, pense nas pessoas, concentre-se no ponto. Então eu imagino que os irmãos perceberam a ilustração que eu usei, né? É uma ilustração conhecidíssima, muitas pessoas usam, e por esse fato é que realmente eu quis botar ela nessa demonstração, que foi quando, né, Lucas ele disse, né, se você visse uma casa linda, você acha que ela apareceu do nada, surgiu por acaso ou alguém a construiu? Então, ao fazer essa ilustração simples, prática, mas que atingiu o ponto, João ele foi bem em sua demonstração e conseguiu usar muito bem também a lição número 8. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse vídeo, né? Faça seu melhor no ministério. É um vídeo que os irmãos estão gostando muito. Eu particularmente fico feliz, né, por isso, e que vocês possam realmente usar essas informações para preparar melhor sua reunião, fazer suas designações, suas partes, fiquem à vontade. Na verdade, o nosso objetivo aqui é compartilhar, né, ensino espiritual, fortalecimento mútuo e que cada dia possamos ficar mais firmes na fé. Gostaria de convidar todos a se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Faça seus comentários, fale o que você achou do vídeo, o que a gente pode estar fazendo talvez para melhorar, né, as apresentações, os vídeos. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho, né, para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos e que realmente assim possamos levar essa mensagem, esses vídeos para mais pessoas. Muito obrigado a todos por estar aqui presente. Que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.